Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Penha, 65 anos, aviação que ajudou a desenhar o mapa rodoviário do Brasil, de Curitiba para o país, da fusão que originou a empresa em 1961, as inovações que marcaram época, melancia, tribos, Green Bus, Classes e Astor, e a consolidação no Sul e Sudeste sob nova fase de operação. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! No dia 7 de fevereiro de 1961, nasce oficialmente a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha S.A., um nome que se tornaria sinônimo de tradição, expansão e inovação no transporte rodoviário brasileiro. Ao completar 65 anos, a Penha carrega uma trajetória que mistura visão empresarial, ousadia operacional e um repertório de serviços que influenciaram o padrão de conforto e competitividade do setor ao longo de décadas. A origem do projeto, conforme relatado em registros históricos e memórias de antigos colaboradores e entusiastas, remete a São Paulo dos anos 1950, quando a ideia começou a tomar forma entre empresários e operadores que enxergavam em Curitiba um ponto estratégico para construir uma empresa com vocação nacional. A consolidação veio com a fusão e incorporação de operações ligadas ao eixo Sul-Sudeste, incluindo iniciativas e empresas que juntas deram corpo à Penha no início dos anos 1960. Com garagem no Juvev, frota inicial enxuta e um desafio gigantesco, rodar longas distâncias em um Brasil de estradas ainda precárias. Da gênese à expansão, quando o Brasil cabia dentro de uma linha rodoviária. A década de 1960 foi de estruturação e crescimento de linhas conectando capitais e cidades estratégicas do Sul ao Rio de Janeiro e São Paulo, com a empresa ganhando musculatura operacional e presença regional. A abertura e consolidação de grandes corredores rodoviários, como a antiga BR-2, atual BR-116, é lembrada como um marco que ampliou possibilidades e acelerou a integração do país, e a Penha estava lá posicionando frota, garagens e rotas para acompanhar essa transformação. Nos anos 1970, a empresa entra em um período de expansão em escala ainda maior. É quando a Penha avança para o Nordeste, reforçando a ligação Rio de Janeiro a Salvador por meio de aquisições e reorganização de malhas.
A empresa, já mais forte e consolidada, passa a explorar novos territórios com estratégia, crescer com linha forte, serviço diferenciado e identidade que grudava na memória. Em 1974, outro passo simbólico, o início da linha Brasília a Porto Alegre, para sustentar um novo corredor, mais carros entram na frota e nasce um serviço que virou referência de marketing e posicionamento, o tapete mágico, associado a uma proposta de rodar com mais suavidade e conforto, um recado claro ao mercado. A Penha não queria apenas transportar, queria entregar experiência. A melancia e o valor emocional de uma marca. Se há algo que poucos segmentos entendem tão bem quanto o rodoviário, é que uma empresa não é feita só de rota e tarifa, é feita de memória de viagem. E a Penha tem um ativo raro, um carinho popular que atravessa décadas. Os ônibus das décadas de 1980 e 1990, nas cores verde, vermelho e branco, ganharam um apelido que virou patrimônio afetivo, melancia. Até hoje são lembrados com nostalgia por passageiros e profissionais do setor, não apenas pela pintura, mas pelo que representavam. Um tempo em que viajar de ônibus era, para muita gente, a principal porta de entrada para o Brasil. Em 2024, a Penha, em comemoração aos seus 63 anos de fundação, recebeu da fabricante Buscar, sediada em Joinville, o primeiro veículo com pintura retrô a integrar a frota da empresa paranaense que resgatava a pintura melancia. Inovação como DNA, tribos, suspensão AA e o salto do conforto. Em 1983, a Penha volta a chacoalhar o mercado ao colocar em operação um dos primeiros ônibus de destaque com 3 eixos, ou tribos. O conceito era simples e potente, um eixo auxiliar que melhorava estabilidade, segurança e conforto, especialmente em percursos longos. A evolução veio com o Tribus segundo, incorporando a suspensão AA, um divisor de águas para o padrão de rodagem percebido pelo passageiro. O impacto foi direto, mais conforto, menos vibração, uma sensação de viagem mais macia e, com isso, mais competitividade. Em um setor onde o passageiro volta com o bolso e com a preferência, inovação vira reputação. Green Bus, Classes e Astor, quando o serviço vira categoria. Em meados dos anos 1990, a Penha lança o Green Bus, posicionando um serviço executivo com tarifas competitivas, conectando conforto à estratégia comercial. Pouco depois, já no novo milênio, em 2000, a empresa novamente redefine o jogo ao lançar o Classes, um produto de semi-leito com tarifa de executivo carregado de diferenciais que para a época eram quase luxo: manta, travesseiro, kit lanche, café,
água mineral, ar-condicionado ecológico, banheiro pressurizado e até telefone a bordo. Na mesma década, a Penha apresenta o Astro Serviço Leito com proposta 5 estrelas, reunindo conforto elevado e tecnologia das melhores encarroçadoras do país. Na prática, a empresa ajudou a consolidar a ideia de que o rodoviário não precisa ser o mais barato, ele pode ser o mais inteligente, com produto bem desenhado e percepção clara de valor. 50 anos G7 e a reinvenção visual, o véu que virou identidade. Em 2011, no cinquentenário, a empresa marca a data com renovação de frota e numeração comemorativa, trazendo a geração Marco Polo G7. Na sequência, uma nova era pede uma nova assinatura visual. Nasce um layout inspirado no próprio nome, evocando o escuro de uma noite sobre o véu de Nossa Senhora da Penha, com evolução de marca, mais polidez e presença. A modernização também aparece no pacote tecnológico: tomadas USB, Wi-Fi, iluminação em LED, poltronas mais ergonômicas, piso com acabamento diferenciado e ganhos claros de conforto e segurança. Entre 2018 e 2020, a renovação de frota é apontada como robusta, com dezenas de veículos incorporados para elevar o padrão de viagem e reforçar a competitividade. Uma empresa que atravessou ciclos ao longo do tempo, a Penha passou por fases de reorganização societária e estratégica, incluindo mudanças de controle e readequações de malha. A empresa é reconhecida por operar rotas importantes no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com momentos de expansão e concentração regional conforme o mercado e a regulação. O fato central, porém, permanece: a Penha atravessou décadas porque soube fazer o que poucas conseguem: se adaptar sem perder identidade. Celebrar 65 anos da Penha é, no fundo, celebrar um pedaço do transporte rodoviário brasileiro, o setor que encurtou distâncias, conectou capitais, sustentou economias locais e levou milhões de pessoas para estudar, trabalhar, recomeçar e visitar quem amam. Poucas marcas conseguem, ao mesmo tempo, ser lembradas por inovação técnica e por afeto. A Penha conseguiu. E talvez esse seja o maior legado. Numa estrada que muda o tempo todo, a Penha segue sendo referência porque, desde 1961, ela entendeu que ônibus não é só veículo, é história em movimento. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois se trata do aniversário da nossa querida Nossa Senhora da Penha, que acabou de completar hoje, dia 7 de fevereiro, os seus 65 anos de história. E foi esta empresa
que ajudou a desenhar o mapa rodoviário do Brasil. Pois bem, esta empresa ela foi fundada no dia 7 de fevereiro de 1961 e, no caso, marcou a história do nosso país e vai continuar marcando daqui para frente. Eu vou estar destacando aqui com vocês alguns fatos que marcaram na história da empresa, que no caso ela foi até integrante do grupo Itapemirim e hoje atualmente é integrante do grupo Comporte, que é o maior conglomerado de ônibus do nosso país. Começando pela pintura que se tornou emblemática e é ainda até hoje, que é a pintura que foi apelidada de melancia, que no caso eram nas cores verde, vermelho e branco. Se tornou tão emblemática que até em 2024, quando a empresa estava comemorando os seus 63 anos de fundação, acabou de receber da Buscar o modelo panorâmico DD, que é um modelo antigo do panorâmico, nas cores verde, vermelho e branco, que é da pintura que se tornou emblemática, que é a pintura na cor melancia. E no caso, lá em 83, a Penha ela volta a chacoalhar o mercado ao colocar em operação um dos primeiros ônibus de destaque com 3 eixos ou tribos. E isso acabou se prolongando, tanto que chegou ao tribo segundo. E os demais serviços, que é o caso do Green Bus, Classes e Aston, sendo que o Green Bus ele foi lançado em 1990, na década de 90. Já em 2000 foi lançado o Classes e o Aston foi na mesma década, no caso na década de 2000. E estes serviços, eles são serviços, o Classes é semi-leito, o Aston é um serviço leito e o Green Bus é o serviço executivo, com tarifas competitivas. E vem aqui parabenizar a nossa querida Nossa Senhora da Penha pelos seus 65 anos de história e que vocês continuem sempre prestando um ótimo serviço para seus passageiros, para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.